O tema é operações perigosas. Operações perigosas. Que vem aí, hein? O que vem aí? Nós estamos gravando, gente? Estamos gravando hoje? Yes? Yes. Então, todas as nossas palavras estão indo para o YouTube, para que tu possas lá degustá-la com mais detalhes. Então, encerramos a série Amor e a Resposta, está todas lá. Né? Procure o canal do Bispo José Iade, você vai nos achar lá, se inscreva e lá, é só ouvir e se alimentar. E vai estar a nova série Operações Perigosas. Deixa eu fazer uma pergunta. E eu quero que tu penses com toda sinceridade. Por que tu tens sido derrotado? Pense. E vou emendar a próxima. Aonde tu tens sido derrotado? Por quê e aonde? Ah, bispo, eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor. Amém? Mas tu venceu todas as áreas da tua vida? Se tu disser que sim, show. Se tu disser que não, em algumas eu estou perdendo. Em algumas eu não estou tendo o resultado que eu acho que eu deveria ter. Ou que eu acho que combina com aquilo que está na palavra. Opa, então vamos estudar essas áreas? Por que tu tens sido derrotado nestas áreas? Ah, mas parece que às vezes eu estou avançando e de repente eu não posso nem ficar muito feliz. Que logo depois vem uma enxurrada de mais notícias e eu recuo. Quando eu me vejo, eu estou no mesmo lugar onde eu parti. Eu regredi e voltei para o ponto zero. Não sei se tu já percebeu ou já sentiu assim, de nadar. Não vou nem chegar na fase trágica de morrer na praia, mas não sair do lugar. Uma vez a Ádia, muitos anos atrás, ela já deve ter contado isso para vocês, mas ela ainda era novata na ilha, não era Howley, né? Ela era de fora. Não era nativa. Veio de Curitiba e toda feliz diante da praia dos ingleses, ela estava assim, vou tomar um banhão aqui. E ela foi com uma amiga nossa em comum, e as duas entraram no mar. Uma daqui e a outra de Curitiba. Entraram as duas no mar, e assim, literalmente, ela aqui nadando e a areia aqui em vocês. A areia da praia aqui nos bancos. E ela olhava para a areia e nadava. E a areia não se aproximava dela. Estava assim de distância e ela não saía do lugar. E ela diz que achava que ia morrer. Porque as forças estavam terminando, ela estava sem energia para continuar nadando. E a amiga nossa em comum era nadadora. Mas também faltou sabedoria. E nesse momento estavam as duas, parece que competindo para quem chega na areia primeiro. E não saía do lugar. Até que, por uma iluminação divina, elas tiveram a ideia de que tal vamos nadar para do lado. E elas saíram, o nativo vai chamar de repuxo, saíram da onde a arrebentação trazia de volta o mar. E elas nunca iam avançar e vencer o mar. Elas foram para o lado e depois nadaram para frente e chegaram na areia quase mortas. Mas ficou o aprendizado. Não sei se tu já se sentiu assim ou se tu já teve essa péssima experiência com a praia, com o mar. Vocês não estão rindo, mas os argentinos morrem assim o tempo inteiro. Né? Não conhecem as nossas praias, não conhecem como é que funciona o mar. Vê a bandeira vermelha e pensa, isso aqui deve ser decoração, só pode? Né? E fica ali tomando banho no lado, na frente da bandeira vermelha, que é onde é sinalizado, não sei se tu sabia disso também, justamente as áreas de repuxo, onde vai jogar lá para fora. E a recomendação, fica a dica aqui de utilidade pública, se tu não conseguir nadar para o lado, amadão, boia e vai lá para fora, por trás das ondas, e depois pega um jacarezinho e volta para a areia. Tá bom? Em nome de Jesus. Não vai ter ninguém na Sara Floripa afogado nesse verão. Em nome de Jesus. Amém, querido? Quem toma posse dessa palavra?
Amém? Bênção, bênção. Mas essa sensação é horrível. De tu te esforçar, de tu te dedicar, de tu pôr energia e continuar no mesmo lugar. Aonde é que tu estás errando? Onde é que tu estás perdendo a batalha? Reflita, pense. Não sei se vocês sabem, acho que sim, mas nós estamos em guerra. Uma guerra espiritual. Uma guerra, de séculos e séculos e séculos. Uma guerra que começou há muitos anos atrás. De forças espirituais contra a humanidade. O tempo inteiro existem esses encontros, e são encontros trágicos. De seres criados antes de nós, e existem antes de nós, mas que uma parte deles se revoltou de tal maneira com os planos do Deus eterno, que pôs todas as suas forças em destruir o projeto do Pai, que somos nós, os homens. E quando tu entendes que nós vivemos em ambiente de guerra, não dá para, em ambiente de guerra, andar descuidado. Não dá. Pense vocês num cenário. Teu bairro entrou em guerra. E a turma da rua do lado está atirando na turma da rua do outro lado. E a turma do outro lado está atirando na rua do outro lado. E tu resolveu, belo e formoso, passear no meio do tiroteio. Vai sair vivo? Vai ou não? Não vai. Não vai morrer? Porque tu andou descuidado no meio de um tiroteio. Porque em ambiente de guerra, um cenário de guerra, tu estavas lá achando que, na verdade, aquelas balas eram de festim. Não eram assim tão destrutivas, não eram tão maliciosas. Eram balas de brincadeira. Até tomar o primeiro tiro, até tomar o segundo tiro, até não ter mais forças e morrer. Quando nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de forças aparelhadas para destruição. Nós estamos falando de estratégias muito bem pensadas. Nós estamos falando de armadilhas. Nós estamos falando de ciladas muito bem plantadas, antes de tu nascer até, para que 20, 30 anos depois, tu viesse a passar por lá e cair. E nós, enquanto filhos de Deus, após ter sido resgatados pelo Senhor Jesus, após Deus ter feito tão linda e maravilhosa obra, de repente, a gente se encontra se sentindo na Disneylândia, onde tudo é lindo, tudo é formoso, tem show para todo lado, tem montanha-russa, tem diversão, e a gente imagina que a vida é assim, mas não é. A vida que Deus tem para nós é uma vida de vitória, sim, mas em meio à guerra. Uma vida de vitória, sim, mas em meio a um mundo pervertido, corrupto, que planeja a nossa destruição. Deus tem sim lindos e extraordinários planos, mas não neste cenário fantasioso que alguns cristãos botaram em sua mente, onde ele pode fazer o que quiser, andar por onde for, pensar da maneira que quiser, dizer o que pensar, o que vier à mente, e que não haverá problema algum. Não funciona assim. Não é desse jeito. Nós estamos em guerra. E se nós não ouvirmos a voz do Mestre,
nós seremos pegos desprevenidos. Se o chefe da casa soubesse a hora que o ladrão iria tentar invadir, ele iria dormir nessa hora? Iria? Ia passar aquele tempo meditando? Ele estaria em alerta. Ele estaria completamente alerta. Às 2 horas do dia tal, do mês tal, a minha casa vai ser invadida. Não vai, eu vou estar lá. Pronto, preparado. Não vai invadir. E se eu estiver falando do mundo espiritual e não do natural? E a invasão que eu estou te contando não é de seres humanos, mas de hostes celestiais, das trevas, tentando destruir os planos das hostes celestiais em tua vida. Como é que faz? Como me conduzir no dia a dia? De que maneira vou viver? Aí vem Jesus. Aí vem o leão da tribo de Judá. Aí vem aquele prometido desde a raiz de Davi. Aí vem aquele que Deus profetizou lá no Gênesis, que dizia que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E aí vem Jesus, como diz a palavra de Deus, a dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, do tempo perfeito. Ele vem. E algo extraordinário acontece. Todas as forças malignas se rendiam a ele. Tu pensas que sempre foi assim? Não. Quando alguém envolvido com o mundo das trevas invocava as forças das trevas para agir em nome das trevas, não havia ninguém sobre a terra que tinha forças para conduzir essa pessoa. Se a pessoa... Aí começava a botar um monte de apelido. Esse é lunático, esse é isso, esse é aquilo outro, mas ninguém dá conta dele. Até Jesus pisar na terra. E onde ele pisava, era que nem uma infestação de baratas, desaparecendo no meio dos inseticidas, sabe? E as baratas tudo correndo. Era Jesus andando na terra. Onde ele andava, as trevas saíam. Porque luz e trevas não conseguem habitar, concorda? Trevas é a ausência de luz. Onde a luz está, as trevas não conseguem ficar. E Jesus é a luz do mundo, que ilumina todo homem. E quando ele veio, ele vem com sangue nos olhos. Porque ele sabia que haveria um encontro indigesto. Num dia onde ele se entregaria. Um dia onde ele permitiria que aquelas forças imundas encostassem naquele que nunca viu corrupção. Ele iria se entregar. Então ele vem com sangue nos olhos. E ele mesmo diz, eu vim para destruir as obras de Satanás. Ele construiu um império por anos e anos de maldade, enganando os homens, ensinando eles a fazer coisas insanas. E eu vim destruir as obras dele. Em alguns momentos eles se encontraram. Mateus capítulo 4, tentação de Jesus no deserto. Eles olham um nos olhos dos outros. Jesus está em 40 dias de jejum. E ele tenta corromper Jesus. E pela palavra, ele responde a Satanás. E não deu certo. E ele se afasta até uma hora oportuna, diz a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia é muito cheia de detalhes. Satanás se afasta de Jesus até uma hora oportuna, até a próxima chance de ele pegar Jesus. Prestes a começar a semana mais louca que essa terra já viu, que é a semana da paixão de Cristo, Jesus diz, Satanás está vindo aí, e ele não tem nada comigo, e eu não tenho nada com ele. E ele vem. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro,
Satanás pediu a tua vida perante o Pai. Olha só. Olha a resposta de Jesus. Pedro, eu já roguei por ti. Quando tu te levantares, apacenta as minhas ovelhas. Jesus já sabia que Satanás ia pedir para tocar em Pedro. Já orou para o Pai não deixar Pedro sucumbir, mas não conseguiu evitar que Pedro caísse. E já disse, quando tu te levantar, te posiciona. Te coloca de pé e fica firme. Olha que coisa séria. Aí chega o Getsemane. Vésperas da cruz. Getsemane é o jardim onde Jesus ora intensamente, sua sangue, e faz a oração mais dolorida que ele já fez. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível que esse cálice passe por mim sem que eu beba, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ali a gente aprende que o nosso Senhor é único, extraordinário, referência para tudo, porque sentiu o peso, mas abriu mão da sua vontade para obedecer a do Pai. Por isso a Bíblia diz depois que ele foi obediente até a morte de cruz. Pois bem, Jesus sai da oração do Getsemane, minutos depois, ele é cercado, e João é o único que descreve esse episódio, e os homens estão cercando Jesus, e Jesus pergunta, vocês vieram buscar quem? Vocês lembram? E eles respondem, nós viemos buscar a Jesus de Nazaré. E ele diz, sou eu? Quando ele diz, sou eu, o que João conta? Os homens caem no chão, puf! Ele se levanta. E Jesus pergunta, vocês vieram buscar quem? E Jesus diz, sou eu. Deixa eles. E aí, Judas dá um beijo em Jesus. Eles pulam em cima de Jesus. Ou seja, Jesus diz, Pai, afasta Miguel, afasta os arcanjos, afasta os querubins, deixa eles passar. Pode me pegar. E eles pegam Jesus e fazem o que vocês sabem que eles fazem. Festa no inferno. O inferno em festa. Por quê? Botou a mão no Filho de Deus. O que o inferno não contava é que 3 dias depois ele ressuscita dos mortos. Ele ressuscita dos mortos. E a Bíblia conta que ele entra no inferno nesses dias antes da sua ressurreição e toma as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás e diz, devolve, entrega, eu paguei o preço por eles. Tu não manda não mais na morte, tu não manda mais no inferno, tu não manda mais em nada. Me entrega as chaves. E o inferno fica assim. E agora? E agora? Jesus ressuscita, reúne 500 pessoas em Betânia, antes de subir aos céus e diz, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Toda a autoridade, ele começa assim, toda a autoridade me foi dada nos céus, ele sempre teve, e na terra. A partir daquele momento, ele tinha conquistado de volta a autoridade da terra. Em Lucas, na tentação de Jesus no deserto, Lucas é o único que descreve esse episódio. E quando Lucas diz que Satanás oferece os reinos do mundo para Jesus, Satanás diz assim, eu te ofereço todos os reinos do mundo se tu, por um instante, só se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Satanás acrescenta a seguinte informação, te ofereço todos os reinos do mundo porque eles me foram dados.
O homem, quando se afastou de Deus, entregou o domínio da terra para Satanás. E lá, naquele dia, fatídico dia, que Jesus foi à cruz, Deus reverteu toda a situação. A maldição foi retirada, com o sangue do justo derramado sobre a terra. Quando a terra recebeu as gotas de sangue do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do único que é perfeito, quando a terra recebeu uma gota de sangue sobre ela, trevas, terremoto sobre Jerusalém, o véu rasgado de cima a baixo do templo, cataclisma, de repente virou noite às 3 horas da tarde em Jerusalém. Ficou noite. Algo aconteceu. Os soldados romanos olharam e disseram: esse aí não era um falastrão, não. Esse é o Filho de Deus. Eles estavam aterrorizados com isso. Jesus volta do inferno com as chaves da morte e do inferno nas mãos. Jesus reúne os seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a guardar tudo que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação do século. De repente Satanás olha assim e diz: meu Deus, eu achei que eu tinha que cuidar só de Jesus. Agora, eles são 500. E ele deu a autoridade dele para eles. E mandou eles usar o nome dele, que nos venceu, para agora continuar a obra. E Satanás olha para os seus principados, olha para as suas potestades e diz: o que a gente fez? Criamos um monstro. Porque ali nasce a igreja. Ali nasce a maior revolução que já existiu sobre a terra. Homens comuns, revestidos de uma autoridade suprema, por causa de uma vitória da cruz, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que compartilhou com pessoas como nós a autoridade de usar seu nome. E ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Aí chega a nós. Distraídos, desavisados, despreocupados, achando que está tudo tranquilo, está tudo favorável, e na verdade não está. Porque surgiu desde aquele momento um levante muito focado, muito determinado em parar a igreja, em frear os planos dos discípulos de Jesus. Naquele momento, iniciou a maior revolução de todas, mas, ao mesmo tempo, as forças das trevas se reorganizaram para te fazer pensar em tudo, menos em quem tu és em Cristo Jesus. Para te fazer se envolver com tudo, menos com as coisas eternas. Para te fazer conhecer Jesus, tudo bem, não vai dar mais para evitar, mas ser um cristão suave. Um cristão, se possível, morno, que não atrapalha ninguém. Um cristão pacato. Um cristão que não bota medo. Um cristão que está de férias, curtindo os benefícios dos céus. De férias. Um cristão que está distraído. E é precisamente nestes momentos que entra a tua derrota. São precisamente nessas horas, quando tu acha que este mundo é o lugar que ele tem para ti. Não é.
Nós somos peregrinos neste mundo, nossa casa é celestial, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Quando nós achamos que aqui é assim, é tudo, é aí que a infiltração maligna, que a semente do mal entra na tua realidade, e é aí que chega a tua derrota. Porque tu esqueceu quem tu eras. Tu esqueceu o que tudo aconteceu. Tu esqueceu o panorama da guerra que nós estamos, para pensar apenas que tu está vivendo o teu momento único, isolado, sozinho, muito especial. E é muito especial, é muito único. Mas entenda, querido, seja bem-vindo ao exército do Senhor dos Senhores. Ele te alistou. É como tu quiser olhar. Ele te salvou, ele te restaurou, ele te transformou, mas ele te pôs em guerra. Ele te trouxe para meio do seu pelotão e ele te disse: ei, acorda, acorda. O que eu fiz por ti, agora faz pelos outros. Porque a minha autoridade eu dei sobre ti, para que tu use ela em benefício dos outros. E as forças das trevas não poderão prevalecer contra a igreja dos Deus vivo. As portas do inferno não poderão contra a igreja do Deus vivo. Eu vou te dar a autoridade para pisar em escorpiões, para pisar em serpentes. E se tu ordenar a uma força maligna que saia, que seja expulsa, tem que te obedecer. Então, acorda. Nós estamos em guerra. E uma vida despreocupada e distraída, autossuficiente ou individualista, é uma operação extremamente perigosa para ti e para o reino de Deus. Na minha imagem, assim, quando eu preparei a palavra utópica, eu achei que eu já estava entrando aqui no primeiro, no segundo ponto hoje. Não vai dar, o nosso horário não vai deixar. Então, nós vamos, a partir da semana que vem, ou seja, pensa, não vai dar para tu perder, começar a pontuar atitudes aparentemente assim, nada a ver, mas que fazem com que a tua vida com Deus espiritual esteja sendo fragilizada. Da onde a tua bênção é roubada, da onde infiltrações das trevas se penetram na tua casa. A partir da semana que vem. Eu quero terminar hoje, com toda essa introdução à nossa nova série, lendo Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Quando nós nos envolvemos com o mundo de volta, quando nós nos relacionamos mal novamente com o mundo, da qual Deus nos restaurou, nos tirou, mas quando nós voltamos a se relacionar com o mundo, ele vai congelando o nosso coração. O mundo, ele vai nos enchendo de mofo. O mundo, ele vai impedindo a nossa visão de enxergar melhor. Ele turva a nossa visão. O mundo coloca como que uma catarata nos nossos olhos. Tu não enxergas mais como antes. Quando tu se envolve com o mundo, com as coisas do mundo, com o brilho do mundo, com o status do mundo, com os planos do mundo, de repente nós estamos prestes a sermos enganados. E aí Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século. A palavra conformeis vem do conceito de não se molde, não tome a forma deste mundo, deste século. Mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que tu possas experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Queridos, compreendam. A partir de semana que vem a mensagem vai ser extremamente prática. Eu vou denunciar comportamentos e áreas que se tornam operações perigosas para nós, em nossas vidas. Mas hoje saia daqui com a consciência que tudo permeia a nossa relação com o mundo. Tudo tem a ver com da onde Deus nos tirou, o que Ele construiu dentro de nós, o que isso representa e o que nós, depois de algum tempo, passamos a voltar a fazer, voltar a pensar, voltar a agir, diferente da qual o plano original que Ele tinha para nós. Operações perigosas que roubam os planos perfeitos que Ele tem para nós. Operações perigosas que nós, por descuido, acabamos entrando sozinhos, se complicando sozinhos e, ao mesmo tempo, comprometendo o projeto do Pai para nós. Eu quero orar por ti hoje, para a gente não avançar no horário. Quero orar por ti e te convidar a estar conosco no próximo domingo. Não perca. Se possível, traga aquele que hoje não pôde vir, porque nós vamos desmascarar, essa é a palavra, nós vamos desmascarar artimanhas que muitas vezes está nos enganando e a gente nem se deu conta, que está sugando nossa força e a gente nem percebeu. Parasitas que penetram o nosso sangue, puxam nossa força e a gente nem percebe a chegada deles. Nós vamos desmascará-los nas próximas semanas, na série Operações Perigosas. Amém, querido?